As organizações estão buscando mais nas pessoas hoje a questão de uma visão mais ampla de mundo. Eu posso explicar, né? Olhar aquela empresa como o único lugar, digamos, onde eu começo e termino minha carreira, isso foi coisa do passado. Hoje eu tenho que olhar aquela organização e dizer assim, poxa, o que é que eu posso trazer de valor? Como é que eu posso maximizar isso, aquilo que eu tenho de conhecimento, né, para trazer valor para essa organização? E aí tem esse aspecto de, digamos, o que eu trago, mas como eu me relaciono nesse contexto. Vem toda a história do jovem, né, que está buscando organizações, mas ele está olhando organizações que adequem, né, os valores dele com os valores que aquela organização oferece, com os valores que aquela organização vive, né? Então, esse alinhamento, né, do executivo ou do profissional que venha para a minha empresa, que entenda aquilo que eu tenho como cultura, né, e que possa agregar e trazer valor é essencial hoje em qualquer organização. Alguns atributos que as organizações hoje buscam nos profissionais, eu diria que a capacidade dele trabalhar em equipe, né, de forma muito harmônica, né, a diversidade de pensamento, trabalhar com pessoas diferentes daquilo que ele pensa, né? E outro aspecto é a minha flexibilidade, porque flexibilidade pressupõe que as pessoas não fiquem pensando que o conhecimento dela é único e é o mais correto. A flexibilidade, eu diria que é o que eu sei, eu posso acrescentar com outro conhecimento e dessa forma trazer um resultado melhor. Então a minha flexibilidade quanto à forma que eu penso, aquilo que eu sei e que me dá a chance de ampliar um pouco mais a minha visão em relação ao próprio negócio, inclusive também. As empresas podem ajudar essas pessoas a conquistar esses valores, dando a ela um ambiente para isso, né? Então, se eu tenho uma organização que é extremamente focada em processos internos, extremamente rígidos, burocracia, certamente não vai dar a essas pessoas a possibilidade de vivenciar isso. Então, se eu tenho um ambiente no qual me propicia, né, essa possibilidade de conviver com os diferentes, né, conviver com a diversidade, conviver principalmente com diferentes pensamentos, né, aí sim eu posso estar trazendo um ambiente para a organização onde as pessoas possam exercitar isso e quando ela sente isso, certamente ela vai exercer e sentir melhor. As equipes esperam nos seus gestores ter uma palavra muito legal, que é a confiança psicológica. O que significa isso? Significa confiança, né? Eu adquiro a confiança à medida que o ambiente no qual o gestor ofereça para essa equipe seja um ambiente que ele se sinta seguro. Mas não é seguro no sentido de olhar aquilo que precisa ser feito ou não ser feito. Não é isso, não. Seguro no ambiente. Se eu tenho um espaço para falar das minhas dificuldades, sem ter medo de ser julgado por isso. Se eu tenho um espaço para falar das minhas qualidades e ser elogiado por isso. Então, a equipe busca do gestor esse ambiente, e que ele favoreça esse ambiente entre os membros da equipe. Então, isso digamos que é uma competência, né? Uma das competências essenciais naquilo que concerne a questão de gestão de equipe, que ele traga isso. Segurança psicológica, confiança entre aqueles que fazem parte da sua equipe. A gestão do século XXI tem uma série de aspectos que vale a pena nós frisarmos aqui. Por exemplo, eu comentei sobre a segurança psicológica, a confiança entre as pessoas da equipe. Isso é um ponto essencial. Entender que as pessoas, dentro daquele contexto, têm formas diferentes de pensar, a diversidade de pensamento, né? É um dos aspectos também importantes. A minha capacidade, digamos, de me relacionar com o outro no sentido de inteligência emocional. Equilíbrio, né? Como gestor, né? Inteligência emocional no sentido de ter a minha autoestima, né? De ter consciência. Olha um ponto interessante da autoconsciência. A autoconsciência é ter um pouco mais de clareza sobre o ambiente que eu estou inserido, né? E como eu, como indivíduo, me coloco e penso naquele contexto e como eu posso somar
como a minha pessoa, para com as pessoas que estão ao meu redor e para com a organização. Então, esses são pontos que eu colocaria como essenciais, né? Eu defendo a visão ampliada como um dos pontos essenciais para o executivo, no sentido de ele estar sempre... Tem uma palavra que talvez coloque um pouco mais de pimenta nessa visão ampliada, que é a inquietude, né? Estar sempre olhando o futuro, como ele está se desenhando, é sempre buscar conhecimentos, novas tendências que estão chegando dentro daquela área no qual ele trabalha. O que está vindo de tecnologia? Qual é a relação que eu tenho com o jovem quando chega na organização? O que os jovens querem hoje dentro de um contexto de empresa? Que ambiente lhe favorece? Qual é o melhor ambiente para uma equipe ser de alta performance? Então, isso eu digo que é a visão ampliada. Essa inquietude que me traz está sempre olhando à frente, né? Como é que eu posso trabalhar? Como é que eu posso trazer, né? Como é que eu posso aprender e ter conhecimento sobre aquelas tendências que possam efetivamente estar adequado ao momento que nós vivemos no mundo e, principalmente, trazer valor para aquela organização. O papel principal da Recursos Humanos hoje é fazer a leitura desse ambiente que estamos vivendo, esse mundo em transformação. Esse é o papel de Recursos Humanos, em diversos campos, né? A adequação desse jovem, a atração do talento para aquela organização, a questão da cultura organizacional. Como é que eu faço essa leitura, né? Quais são os valores? Nossos valores estão coerentes com aquilo que nós queremos no futuro? Esses valores atraem os jovens para a gente? A diversidade, né? Em toda a sua amplitude de gênero, de raça, né? Porque, mais uma vez, quando eu falo de ambiente diverso, você está trazendo a possibilidade da empresa estar pensando de forma diferente e estar inovando. Então, Recursos Humanos tem um papel essencial nesse contexto, né? Não somente olhando a questão de, puxa, como é que nós fazemos os nossos processos caminharem, controles e tal. Tudo bem, tem um lado do que tem que ser feito mesmo, mas olhar isso com as tendências que estão chegando é essencial para o papel de Recursos Humanos. O jovem, eu diria que poderia estar se aperfeiçoando, e hoje a oferta de programas e cursos nas melhores universidades do mundo hoje é muito ampla, né? É possível fazer curso hoje nas melhores escolas do mundo, Wharton, MIT, Harvard, com cursos oferecidos muitas vezes de graça, né? Gratuitos online. Mas o jovem, eu diria a você que ele precisa estar pensando um pouco mais inicialmente nele, naquilo que ele traz consigo, na formação dele, né? Nos valores que ele traz consigo, uma identificação, né? Para aquela organização. Será que que o jovem está realmente querendo trabalhar numa empresa e seguir carreira? Será que ele quer empreender em alguma outra coisa? Será que ele quer trabalhar num startup, por exemplo, né? Onde ele tem projetos bastante focados e de curta duração? Então, o jovem, eu diria, você tem que se preocupar, né, justamente com o que eu estou visualizando para mim no futuro como profissional. O que eu quero agregar para a minha carreira, o que eu quero agregar para o mundo que está se construindo para o futuro, e ele ter consciência disso, né? Recentemente eu escrevi um artigo no LinkedIn chamado Arte de Renovar-se. Eu acho que isso é uma das, digamos, características e valores, né? Porque renovar também é um valor que nós podemos trazer conosco, eu diria essencial para qualquer profissional. E aí eu mais uma vez trago a questão de, puxa, aquilo que eu faço hoje é o suficiente para o que eu quero efetivamente como profissional? Aonde mais eu posso buscar informações sobre isso? O que mais eu posso fazer, né, para aquele trabalho qual eu exerço como profissional, seja ele qual for? O que mais eu posso trazer de informação e formação? Com quem que eu posso fazer, digamos, uma parceria se eu for empreendedor? Quem são as pessoas que não têm, ou que têm o conhecimento que eu não tenho, que podem somar com o meu, né? Então, não se vê o mundo hoje mais de uma maneira uníssona, única, com uma visão só. Eu tenho que olhar de uma amplitude maior esse mundo, e amplitude maior desse mundo requer rede, network. Essa rede significa quem mais tem competências que eu não tenho.
se ele quiser, quiser ter esse movimento de renovar-se como profissional. Eu posso falar isso dentro da organização, né? Dentro da organização isso é perfeitamente possível. Nós temos dentro das organizações diversos campos de conhecimento. Por que não eu posso me aprofundar e na área de marketing, por exemplo, conhecer um pouco mais isso, como funciona, né? Dentro do que eu faço hoje, como está correlacionado? Como eu posso agregar e trazer valor para aquela área lá, como profissional de recursos humanos, por exemplo? Então, a arte de renovar-se está sempre buscando, né, trazendo, fazendo conexões com outras pessoas, fazendo conexões com pessoas que são especialistas na área, podem ler livros, assistir palestras, participar de eventos. Então isso é o ponto da fala de arte de renovar-se. Também no LinkedIn eu tive a oportunidade de escrever 2 artigos, um sobre felicidade no trabalho. E aí eu tenho um aspecto importante que é você estar numa organização, mas consciente daquilo que você está fazendo para aquela organização e se ele está adequado com seus interesses profissionais, pessoais. Ele está trazendo felicidade, seja qual for o tipo de cargo que você faz, mas no sentido, puxa, esse ambiente aqui está me trazendo conhecimento, eu estou aprendendo com ele, né? Eu me sinto desafiado para esse trabalho que eu faço, principalmente esse aspecto. Porque estar consciente do lugar que eu trabalho é você não estar alheio a uma série de aspectos que podem estar acontecendo naquela empresa, né? E você fica, às vezes, fechando os olhos, né, quando você perde essa consciência do lugar que você está. Consciência é estar aberto, né? É estar fazendo leituras, é estar refletindo sobre aquilo que está ao meu redor. E aí eu faço, né, uma conexão já também para um outro artigo da motivação. A motivação no trabalho tem a ver com a questão de sentir desafiado. Um dos principais aspectos da motivação é: o que eu estou fazendo está me desafiando? Eu sou efetivamente testado, né? Aquilo me intriga, aquilo me traz uma vontade de buscar mais conhecimento, por exemplo. Aquilo me traz uma vontade de estar buscando alternativas. Aquilo me traz vontade de estar dividindo com a minha equipe e trazendo junto com ela aquilo que precisa ser feito. Então, o desafio é um dos principais pontos na motivação das pessoas dentro de um ambiente corporativo. Então isso eu defendo e diria a você que é extremamente importante para qualquer profissional. As próximas tendências de recursos humanos, eu acho que é muito interessante isso. Eu acho que recursos humanos tem que se olhar mais para fora. Em que sentido? Nós temos hoje a inteligência artificial, que está se desenvolvendo de uma maneira impressionante, né? Temos como exemplo o Watson da IBM, né? Falamos de aprendizado de máquina, falamos de algoritmos. Então tudo isso hoje está sendo trazido para organizações. E para a área de recursos humanos não é diferente. Nós podemos falar do People Analytics. O que é isso? É a possibilidade de estabelecer algum programa, alguns softwares, por exemplo, clima organizacional, avaliação de desempenho 360, avaliação de objetivos, skills, habilidades das pessoas. Mas para quê? Para que esses dados sejam melhor trabalhados. Mas não para tomar decisão pelo homem. Acho que o People Analytics tem um ponto importantíssimo, né? Não é para tomar a decisão pelo homem, mas é dar ao homem a melhor informação para que ele tome a melhor decisão. Então, eu diria que é uma nova tendência que está chegando, né? E que recursos humanos têm que estar atento a isso. O People Analytics veio para ficar. A contribuição que eu espero deixar para as organizações e para o mundo, primeiramente é passar para as pessoas esse interesse de estar sempre pensando além, né? De buscar coisas novas, de olhar o mundo de maneira diferente. Tá?